Olá, boa tarde para você que está assistindo esse vídeo, meu irmão, minha irmã, a você que não é convertido, porque neste canal não tem só evangélicos, tem pessoas de várias religiões e o meu foco aqui é meditar, trazer uma mensagem para você, algo que eu estava meditando aqui comigo, refletindo aqui comigo, porque Deus estava falando muito comigo através dessa passagem. E eu quero que também Deus fale contigo. E você que tirou um momento do seu dia, tirou esse momento agora que você está assistindo esse vídeo, medite nesta palavra e eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Bom, eu estava meditando na palavra de Jesus, na oração de Jesus, para ser mais específica, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versos 9 até o verso 13, no qual Jesus, ele ora, né? Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, né? Então, eu não vou me adentrar aqui a essas palavras, não vou repetir essa oração, porque Jesus, ele não queria que nós repetíssemos essa oração. Ele estava apenas nos ensinando como orar, para que quando nós orássemos não faltassem esses ingredientes na oração, porque a oração ela só é oração quando ela contém todos esses ingredientes citados por Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9. E eu meditando, eu quero apenas focar em um versículo, e era o qual Jesus estava falando comigo, que é o versículo 12, né? Quando você começa a oração, né, a partir do verso 9 de Mateus 6, você vê Jesus falando: Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E no verso 12, que é o que eu quero focar aqui nesta mensagem, nesta pequena e breve palavra, Jesus disse assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E foi esta palavra, este versículo que pesou no meu coração. Perdoa as nossas dívidas, ou seja, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E esta palavra me machucou bastante, né? Porque a palavra do Senhor, ela tem esse intuito. A palavra de Deus, ela é como um metiolate, né? Ela primeiro arde para depois curar. E este versículo ardeu no meu coração porque exatamente eu estava passando por uma situação, por um momento no qual eu estava muito angustiado, muito atribulado, porque a angústia automaticamente produz tribulação, porque a gente fica atribulado, a gente fica inquieto, a gente não dorme, a gente perde a paz. E eu estava com perdão retido, né? E eu estava muito triste, muito magoado. E automaticamente, quando isso acontece comigo, eu me afasto de tudo e de todos. E meio que mesmo sem querer, eu acabo até deixando a desejar na obra de Deus, né? Eu sou responsável com as coisas de Deus, sou responsável, né? Eu não sou irresponsável a ponto de abandonar tudo. Porém, quando a gente está nessa situação, a gente acaba deixando a desejar, porque quando você faz algo com alegria, você faz melhor. Quando você não está muito bem, quando você não está muito legal e você não faz tão bem assim, né? É como se você fosse trabalhar doente, com dor de cabeça, você não consegue produzir tanto quanto se você estivesse trabalhando feliz. E exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava triste, angustiado, magoado, e eu não conseguia fazer a obra de Deus com perfeição. Eu fazia, porém eu não estava feliz no que eu estava fazendo, exatamente porque eu estava com essa tristeza e essa mágoa no meu coração. E então me lembrei da oração de Jesus, porque eu decorei essa oração de Jesus, não como aquela reza
né, que é mencionada pela Igreja Católica, não, mas eu decorei exatamente com as mesmas palavras que está na Bíblia, sabe? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E mais para frente, no versículo 14, sabe, o que complementa esse versículo 12, Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15 diz: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E como foi lido lá no versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E no versículo 14, Jesus diz: se você perdoar, Deus vai te perdoar. Se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar, né? E era isso que eu estava remoendo, estava meditando, estava refletindo, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu falo assim, eu olho para as pessoas e eu falo, não fica olhando muito para mim, não fique esperando de mim perfeição, porque eu não tenho perfeição para oferecer. Eu sou uma pessoa esforçada, eu sou uma pessoa que batalha, eu sou uma pessoa determinada, enfrento muitas dificuldades para poder fazer a obra de Deus, para poder ir para a igreja. Para outras pessoas é fácil, é só tomar banho, se arrumar e ir. Eu enfrento uma batalha todo dia para conseguir chegar na igreja. Eu reconheço que eu sou uma pessoa esforçada, porém, eu também sou uma pessoa falha, porque eu sou um ser humano. Então, quando eu ouço algo na Bíblia que vai contra aquilo que eu estou sendo ou contra aquilo que eu estou vivendo, aquilo é como se fosse uma sacudida, sabe? Como se eu tivesse alguém me sacudindo e falando, olha, acorda, sabe? E não que eu não vivesse isso, mas é que existem momentos da vida da gente que a gente para ser cristão e começa a ser só o lado humano. Nós somos humanos e somos cristãos. E é por isso que nós temos ali o outro Consolador ao nosso lado, né? Porque o Espírito Santo ele está sempre intercedendo por nós. E quando eu lembrei desta oração de Jesus, eu comecei a meditar, né? Porque eu estava magoado e eu comecei a lembrar de toda a trajetória de Jesus aqui na Terra, descrita na Bíblia. Jesus, ele veio, ele pregou o Evangelho, ele salvou, ele curou, ele libertou, e de repente as mesmas pessoas das quais ele havia feito algo foram aquelas pessoas que o crucificaram na cruz. As mesmas pessoas as quais ele entrou com providência na vida, nas causas impossíveis dela, foram aquelas mesmas pessoas que quiseram vê-lo morto. E mesmo assim, depois de tudo isso, Jesus ali sendo crucificado, ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sabe, e Jesus ele falava para Deus perdoar aquelas pessoas que estavam matando ele. Ele disse que elas não sabiam o que faziam. Ele disse para Deus perdoar. Ele disse para Deus perdoar aquelas pessoas que estavam matando ele. E quando eu me lembrei disso, eu comecei a pensar: meu Deus, eu não sou melhor que Jesus. Então por que é tão difícil para mim perdoar? Por que eu estou retendo perdão? Sim, fulano magoou, mas quem sou eu para achar que eu não devo perdoar? Jesus recebeu coisa pior, né? Jesus ele não foi traído por um seguidor, ele foi traído por um discípulo, alguém que estava junto com ele, alguém que comia do mesmo prato que ele, e mesmo assim ele perdoou. E eu comecei a sentir que, tipo, se eu não perdoo, é como se eu estivesse me sentindo melhor que Jesus. E nós não somos melhores que Jesus. A libertação está no perdão. Tanto para a pessoa que te ofendeu, te entristeceu, quanto para você que não está querendo perdoar, né? O perdão, nós podemos escolher no perdão a libertação ou a escravidão. E muitas vezes nós preferimos viver escravos do que simplesmente perdoar e ser liberto. Independente se a outra pessoa reconhece o erro dela, independente se a outra pessoa ela admite que errou com você, quando você perdoa e fala para Deus: Senhor, eu perdoo aquela pessoa,
mas me perdoe também por ter guardado ressentimento por tanto tempo contra aquela pessoa. Eu não quero ser uma pessoa frustrada, eu não quero ser uma pessoa amarga, eu quero ser uma pessoa liberta em teu nome, Senhor. Quando isso acontece, o nosso coração é purificado, né? A nossa alma é lavada. E é isso que nós temos que fazer, liberar, né, o perdão. Ao invés de nós escolhermos a prisão, nós escolhermos a libertação. E muitas vezes nós escolhemos aquilo que vai nos aprisionar e vai nos torturar, vai nos tirar a paz. Nós não vamos conseguir dormir, nós não vamos conseguir ler. Quando você começa a ler, vem muita coisa na sua cabeça que você não consegue se concentrar na leitura. Nós não vamos conseguir fazer nada. Nós acordamos determinados a produzir e de repente chega amanhã, chega a tarde, chega a noite, você vai ver e você não fez nada. Por quê? Porque você está oprimido. Porque você está preso àquele perdão que você não liberou. Se o próprio Jesus liberou perdão para as atrocidades, porque não foram coisas levezinhas que as pessoas fizeram para ele, foram coisas terríveis, e mesmo assim ele perdoou. Então ele veio para nos dar exemplo. Se ele perdoou, é porque ele queria que nós também perdoássemos. Ele conhece o coração do ser humano, então ele disse, no versículo 14 de Mateus 6, se você perdoar, né, aquela pessoa que te machucou, Deus também vai perdoar os seus pecados. Mas se você não perdoar aquela pessoa que te machucou, Deus não vai perdoar os teus pecados. E aí? O que nós preferimos? Ser perdoados por Deus ou viver magoado com nosso irmão e não ser perdoado por Deus? Que Deus continue quebrantando os nossos corações para que nós possamos ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo e mais aptos e mais capacitados para perdoar. Que Deus abençoe.